Mais um jogo do São Paulo termina agora. São Paulo e Mirassol lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Um jogo, tecnicamente, somos os mandantes, mas não tá rolando lá no Morumbi porque esse fim de semana, não, na verdade, dia 1º de maio, tem show do The Weeknd no Morumbi. O Morumbi que agora virou uma casa de shows e, de forma secundária, é um estádio de futebol. Então, às vezes ali, esporadicamente, o São Paulo joga no Morumbi. Mas a maior parte do tempo a gente vai jogar lá em Bragança. Inclusive, se você não sabe, o próximo jogo do São Paulo e Morumbi é só no dia 19 de maio. Sendo que o último jogo do São Paulo e Morumbi foi agora essa semana ali pela Copa do Brasil contra o Juventude. A gente vai ficar praticamente um mês sem jogar no Morumbi. Mas tudo bem, né? Pelo menos estamos fazendo um dinheirinho aí pra pagar as dívidas que estão absurdas ao São Paulo. Afinal, o São Paulo tem dinheiro pra rescindir um contrato, não paga a multa do Zubeldia, não paga a multa do Crespo, então pelo menos faça um dinheirinho, né? Inclusive, saiu essa semana aí uma notícia de que o São Paulo ia aumentar de 4 para 12, né? Ia triplicar a quantidade de shows no Morumbi esse ano. Então, de 4 para 12 datas já estão fechadas com a Live Nation, inclusive uma aí rolando agora, que é a de 1º de maio no show do The Weeknd. A gente vai fazer o quê, né? Enquanto isso, eles usam aí, pelo menos, né, os camarotes clandestinos pra dar uma passadinha de mão aí no dinheiro do São Paulo, né, senhor Casares? Mas vamos falar do que importa, vamos falar de futebol, né? Roger Machado, de novo, pauta aqui. Já fiz um vídeo praticamente desabafando sobre Roger Machado no último jogo, né? Contra o Juventude, inclusive. Muita gente falou muita coisa. A gente sabe que no último jogo a torcida vaiou do início ao fim o Roger Machado. E isso, inclusive, virou polêmica. Também vamos falar tudo isso sobre esse contexto, mas é fato. Roger Machado hoje não cairia nem se o São Paulo perdesse de 6-0 pro Mirassol. Porque ele tem apoio do presidente, apoio da diretoria. Apoio não, mas assim, carta branca das chapas que fazem oposição à chapa atual. Tem o apoio do Rui Costa, do Rafinha. Então, vamos ser sinceros aqui, Roger Machado não vai cair. E mesmo que ele fosse cair, você é São Paulino? Você vai torcer pra derrota do seu time? Eu não consigo, sinceramente. Eu desejo o maior sucesso do mundo pro Roger Machado, que, sei lá, ele vire o Guardiola magicamente e, sei lá, passe por um processo aí de transcender o pensamento, de repente, tá dormindo, tem uma ideia e acorda e o São Paulo vira o melhor time do mundo e ele vira o Guardiola do Brasil. É isso que eu espero, porque eu sou São Paulino acima de tudo. Aqui, ó, sou São Paulino. Então, eu não vou torcer pela desgraça do meu time porque eu não gosto do técnico. Mas, inclusive falando sobre o aniversário do técnico, sobre ser torcida, vale ressaltar aqui o que a mídia fez com a gente nessa semana, que foi absurdo, que foi imputar crimes ao torcedor de São Paulo, dizendo que a gente tava lá vaiando. A gente não, quem tava lá? Tava vaiando do início ao fim Roger Machado pela cor da pele dele, e a gente sabe que não é isso. Existe todo um contexto por trás. E eu acho um absurdo que a mídia trate o torcedor dessa forma, porque 2 minutos de pesquisa traz um contexto suficiente para esses caras entenderem porque que a torcida vaiou o Roger Machado. Tem tanto setorista de São Paulo, tanto jornalista que tá ali noticiando sobre o São Paulo. Tem, sei lá, influenciador, tem comunicador. Eu aposto que dentro da equipe desses programas que noticiaram isso devia ter São Paulino. Poxa, o Neto falou isso, sabe? Sendo que, tipo assim, o Souza tá sempre lá no programa dele. Estava pra chutar, mandar lá uma mensagem. Ô Souza, alô, Souza, viu, por que a torcida do São Paulo tava aí no Roger Machado? Sabe, era tão simples. O que falar besteira? Existe um contexto. Eu vou explicar pra você, ô senhor craque Neto e companhia, que falou que a gente tava sendo racista contra o Roger Machado. O Crespo caiu sendo líder do Campeonato Brasileiro. O Crespo caiu porque as pessoas lá dentro não gostavam do trabalho dele. Não gostavam do fato de que ele falava verdades, falava coisas que as pessoas não queriam que o público soubesse, que os torcedores soubessem. Ele era sincero. Ele falava que o São Paulo era um time grande, o São Paulo precisava se reestruturar.
a longo prazo. E aí vem o Rui Costa, depois de demitir o Crespo do mais contrato nada, depois de uns dias, falar: a gente demitiu o Crespo porque a gente queria resultado imediato. Só que o resultado imediato não veio. Quando o Roger Machado começa a colocar o dedinho dele ali, as coisas desandam completamente. Jogadores que estavam progredindo começam a desprogredir, a desevoluir, a retroceder. O time perde, depois perde de novo. E quando ganha de um jeito magro, de um jeito xoxo. Tipo esse 1x0 na Copa do Brasil, sabe? 1x0 pro Juventude. 11º na Série B, Brasileirão. Como que o torcedor vai estar feliz, sabe? E... então, assim... fica complicado, porque aí a gente, torcedor, não pode ir contra o que a gente não acredita no nosso próprio time. Então, vamos parar de torcer pra futebol. O que é um time de futebol sem sua torcida? Sabe? Não, sei lá, não faz o menor sentido pra mim. Eu fiquei bem chateado, primeiro que eu gostava muito do Craque Neto. Ainda gosto, na verdade. Mas eu achei muito infeliz a fala dele. E não foi só ele que falou, tá? É que eu me lembro de cabeça agora dele, porque, como eu falei, eu gosto muito do Craque Neto. E aí isso me marcou. Mas foi a mídia de modo geral. Mas o que tudo isso resultou? Tudo isso resultou que, como eu falei, o Roger tem o apoio do clube. Aí o Macis foi lá fazer todo uma politicagem pra pedir pra galera das outras chapas darem carta branca pro Roger Machado, porque tava se sentindo muito pressionado. E aí vai a Independente e faz isto aqui no jogo de hoje. Não vai dar pra ouvir, né, porque tá sem som, mas eu vou mostrar pra você a imagem. Essa aqui é a torcida da Independente gritando: Roger Machado, Roger Machado, pra demonstrar apoio pra ele no jogo de hoje. E, bom, aparentemente surtiu efeito, porque se no jogo anterior os jogadores disseram que se sentiram muito pressionados com as vaias e por isso não conseguiram render em campo, pelo menos o jogo de hoje foi um pouquinho mais gostoso de assistir. Os jogadores propuseram mais jogo, jogaram mais bola, tentaram mais coisas, né? Principalmente o Arthur tentou muita coisa, não com sucesso, infelizmente. Mas, pô, o ataque de São Paulo hoje jogou ok, sabe? Arthur, Luciano e Caleri fizeram uma boa partida os três. Acho que o Luciano foi o melhor dos três, né? Até porque foi ele que fez o gol. Mas os três fizeram uma partida boa, trouxeram a vitória pra gente. 1x0, beleza. Aí vem aquela coisa, mas a Mirassol... Mas assim, não vamos subestimar também o Mirassol, porque o Mirassol tá na Libertadores. Tá? O Mirassol não é pouca bosta assim, tá? Inclusive, eu tenho um grande carinho pelo Mirassol. Eu não sou torcedor do Mirassol, mas eu sou do interior. E ver um time do interior chegar onde o Mirassol tá jogando é incrível, entendeu? Mas eu sou São Paulino, acima de tudo, então eu queria a vitória de São Paulo. Aconteceu, legal, não foi a vitória que a gente esperava. Eu, particularmente, achei que a gente ia ganhar de pelo menos uns 2x0. Não rolou. Inclusive, a gente quase levou um empate pra casa, porque primeiro teve um gol anulado do Mirassol, porque tava impedido. E também teve uma outra chance de Tiquinho Soares que, pô, o gol tava feito. O gol tava feito. Era só ele botar a bola pra dentro. E o cara mandou a bola pra lua. Nossa. Mas deu... Nossa, se eu fosse torcedor do Mirassol, naquele momento tinha ficado revoltado. Mas como eu sou torcedor de São Paulo, eu foi feliz com o que aconteceu. Inclusive, tá? Outra coisa que demonstra que a galera tá apoiando. Quer dizer assim, tá apoiando e não tá. Porque o Brinco de Ouro tem 15.700 lugares, pelo menos hoje eram 15.700 lugares. Todos comprados, jogo esgotado. Então, estava lotado. Mas, pô, são 15.700 pessoas. O menor público do ano. E desde 2021, se eu não me engano. Que foi no jogo do Roger Machado. Esses dias atrás. Não sei se foi do Juventude. Acho que não. Acho que foi uma semana antes. Era mais do que isso. Então, assim. A torcida apoiou. Tava lotado. Não sei o que. É verdade. Mas eram 15.700 pessoas. Então, assim. Por um lado, estavam lá para apoiar. Por outro lado, não dá para considerar porque era um público pequeno, né? Se a gente for comparar com o público que dava para colocar no Morumbi, por exemplo, né? Se fosse no Morumbi 15.700 pessoas, a galera não ia estar comemorando, não ia plantar. Seria um grandíssimo de um problema. Mas vamos falar um pouco mais, então,
sobre essa vitória magra, sobre o jogo. Vamos esquecer um pouco do contexto de que eu queria que o Dorival não vem. Eu queria o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni não vem. Que, né? Vamos combinar. O Rogério Ceni também não vem numa boa sequência lá no Bahia. Inclusive, hoje o Santos abriu 2-0 em cima do Bahia. Lá em Bahia. Deu os gols de pênalti. E você pensa, putz, olha lá, acorda bamba pro Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni cair, o Roger Machado vai ver que é pressão. Mas aí o Bahia encontrou um empate contra o Santos. Que o Santos também tá numa merda, né? A gente tá ruim, mas o Santos consegue ter pior. Então, assim, bom pro Rogério Ceni. Vai conseguir se manter no emprego aí. Até porque o Bahia diz que não é adepto dessa coisa de ficar queimando técnico por aí, né? Então acho que o Rogério Ceni tá assegurado lá por um tempo. E bom pro Rogério Machado também, que vai ter menos pressão. Porque se o Rogério Ceni cai lá, o Rogério Ceni é do São Paulo, não adianta. A torcida vai pedir. Beleza, você não tem dinheiro pra pagar o Roger Machado, mas você tem dinheiro pra pagar o Rogério Ceni, né? E aí, pô, você tem o Rogério Ceni no mercado. Você não vai querer colocar o Rogério Ceni porque você confia no trabalho do Roger Machado, que o Roger Machado vai salvar o São Paulo. Aí vai ficar difícil. Mas enfim, vamos falar então sobre o jogo. Como eu falei, o São Paulo jogou legalzinho ali. Foi uma partida que não foi um sofrimento de assistir, como foi a última. Aparentemente, sem vaias, a galera joga melhor. Tivemos aí atuações meio pífias, por exemplo, de Rafael Tolói, né, que fez uma partida bem mais ou menos. Inclusive, eu não lembro se... Eu acho que foi o lance do Tiquinho, que o gol estava feito. Foi um erro dele. Erro de marcação dele. Então, assim, Rafael Tolói sendo Rafael Tolói, né? A gente tá falando do São Paulo e não do Paris Saint-Germain, né? Inclusive, Beraldo hoje, um gol e uma assistência, hein? Beraldo do São Paulo. Vamos falar das alterações do Roger Machado. Demorou, como sempre, Roger Machado. Demorou pra alteração. A primeira foi aos 66 do segundo tempo. Óbvio que eu entendo. Aos 66 minutos. Tirou o Cauli pra colocar o Luca. É uma alteração que ele já vem fazendo em outras partidas, né? O Luca aqui antes estava como titular, mas aí ele acabou perdendo espaço porque teve um rendimento bem abaixo do esperado, né? Então o Cauli tá começando o jogo, mas também começa fora de posição, né? Que assim na posição do Cauli. Aí o Cauli também não rende essa posição, porque não é a posição dele. Então fica complicado, né? Enfim. Colocou o Cauli ali, o jogo deu uma melhorada. Até porque, tipo assim, o São Paulo tava jogando bem no primeiro tempo, aí volta pro segundo tempo, o Mirassol começa a criar muito mais do São Paulo. O Mirassol, ele tava jogando assim, então vai pra você. Joga. Mas quando você errar, eu tô aqui. Inclusive, esse tem sido o modus operandi do Mirassol, de modo geral, tá? Nas outras partidas também. Mas enfim, aí o time dá uma melhorada. Depois ele coloca o Luan no lugar do Bobadilha. E aí já é uma alteração mais questionável. Por que o Luan no lugar do Bobadilha? Se a gente tá empatado com o Mirassol. Que, como eu falei, a gente não pode subestimar o Mirassol na Libertadores, isso e aquilo. Mas ainda o Mirassol também precisa superestimar tanto assim pra colocar o Luan. E aí, na hora que ele tira o Bobadilha pra colocar o Luan, a galera começa a vaiar, chamar ele de burro. Só que a sorte do Roger Machado é que com essa alteração, o Luan faz o passe, se eu não me engano, ele que dá assistência pro gol do Luciano. E por ele ter dado assistência pro gol do Luciano, meio que fica aquela coisa, torcida burra. Chamou o Roger Machado de burro? Mas olha só o que aconteceu. Ele alterou e... quem deu assistência foi o Wendel, na verdade. Mas... entendeu? Foi logo depois da alteração. Então, aí a torcida sai como burra e o Roger Machado, o Guardiola, né? Fez a alteração e o São Paulo foi e conseguiu encontrar um gol. E aí o Luciano, na hora da comemoração, vai lá comemorar, abraçar o Roger Machado. Olha, eu tô apoiando ele aqui. É isso aí, Roger Machado é dos nossos, né? Vai demonstrar o apoio que todo mundo tem com o Roger Machado. Enfim, depois disso também, o Luciano é substituído, porque ele sentiu, né? Ele tá bem desgastado e tal. Aí então ele foi substituído pra poupar. E aí ele coloca o Dória no lugar do Luciano. Ele troca o Luciano pra colocar um zagueiro. E aí, de novo, não podemos subestimar o Mirassol, mas precisa superestimar desse jeito?
A gente ganhando de 1-0. O Mirassol não tentava. O Mirassol tava jogando apenas na espera de um erro nosso. Então ele não tentava. E aí, o cara me bota o Dória. O time já tava recuado depois que fez o gol. A Lazio deu o dia. Mas aí, ele vai lá e recua mais ainda o time sem necessidade nenhuma, na minha opinião. Então... Mas ganhamos, é o que importa. Ganhamos de 1-0. É isso. Não adianta vaiar, não adianta pedir. A gente tem que aceitar. E a gente não precisa aceitar calado também, né? Só que vamos deixar o cara trabalhar, não tem que ficar vaiando ele também. Pelo menos o São Paulo custou mais 3 pontos. A gente dá uma aliviada aí, né? Até porque antes dessa partida ele tinha conquistado 4 pontos de 18. Então, agora vai pra 7, né? E aí a gente dá uma aliviada nisso. A gente tem que ser realista, a gente não vai brigar por título. Não tem a menor capacidade. Ou é Palmeiras ou é Flamengo que vai levar brasileiro esse ano. Mas também precisam brigar pra não cair, né? Que conquistemos então os tais 45 pontos que o Crespo tanto falou. Mas é isso. Esse é São Paulo Futebol Clube, mais um jogo. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E lembrando, inclusive, ó, você pode clicar aqui, escanear esse QR Code aqui e entrar pro FutePro no nosso grupo de promoções de futebol, camisas, chuteiras, bolas, documentos esportivos de modo geral. E por favor, se você chegou até aqui, se inscreve no canal se não está inscrito ainda. Quase que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. E lembrando, quando a gente bater os 1000 inscritos, vai ter um sorteio de uma camisa oficial do seu time do coração, que eu acho que deve ser o São Paulo Futebol Clube, né? Então já sabe. Se inscreve aqui para ajudar a gente. E até o próximo vídeo.